Boa noite, meus irmãos e minhas irmãs. Que alegria estar com você aqui na casa do nosso Pai. Quero convidar você a se colocar de pé neste momento, para que juntos possamos orar, para dar início a esse culto de adoração ao nosso Deus. Senhor meu Deus, estamos na sua presença, Pai, e sabemos, ó Pai, que nosso socorro está em Ti, ó Deus, e que nos momentos difíceis, ó Pai, de dificuldade, ó Pai, a sua mão de poder se estende sobre nossas vidas, ó Pai, e ali há um cuidado, há um tratamento do Senhor em nossas vidas, ó Pai. Eu não sei como eles entraram aqui, ó Pai, a vida de cada um, mas o Senhor conhece a vida de cada um deles, ó Pai. Que através dessa canção, ó Pai, possamos encontrar a esperança que está em Ti, ó Deus. Mas também, ó Pai, pode ter pessoas aqui que estão em momentos de alegria, ó Pai, onde as portas estão se abrindo, ó Pai. Que, Pai, o Senhor venha colocar no nosso coração, ó Pai, e abrir os nossos olhos, ó Pai, para enxergar o Senhor em todas as situações, ó Pai. Não deixe que as brechas apareçam, ó Pai, mas que possamos entender, ó Pai, que tudo vem do Senhor e tudo é para o Senhor, ó Deus. Por isso, ó Pai, essa noite receba o nosso louvor aqui neste lugar, Senhor Jesus. Amém. Descansaremos, ó Pai, pois sabemos, ó Pai, que o controle de tudo está em Suas mãos, ó Pai. Por isso entregamos nossas vidas em Tuas mãos, ó Pai. Vem sobre nós, ó Pai, nos dê a calmaria que vem do Senhor para entender as situações que têm ocorrido em nossas vidas, ó Pai, as dificuldades que temos passado, ó Pai. Vem sobre nós, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai. Minha alma está segura em Ti, Senhor. Segura em Ti, sabes bem que em Cristo firme está. Se o trovão e o mar se erguer,
tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar sobre a tempestade, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei. Vamos juntos mais uma voz, se o trovão e o mar. Se o trovão e o mar se erguendo sobre a tempestade, sobre as águas tu também. Descansaremos em ti, ó Pai. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Aleluia. Deus, tudo a ti, Senhor. Glória a Deus. Esse é o nosso Deus que nos faz descansar no mar revolto, nas adversidades, não importa as circunstâncias. É possível passar tranquilo, viu? As águas se agitam, né? Os mares se agitam, o mundo cai ao nosso redor, mas a gente está tranquilo, porque nós temos um Deus que pode todas as coisas. Ele é o Senhor das nossas vidas. Glória a Deus, que bom que você está aqui. Quero convidar você a se sentar só um instante. Nós temos alguns anúncios a fazer, mas eu quero em primeira mão agradecer você que está aqui, você que nos visita. Deus abençoe a sua vida, receba o nosso carinho, nosso abraço e volte mais vezes, viu? Eu quero desde já apresentar aos irmãos. Domingo nós anunciamos e nós voltamos com a livraria. Nós temos ali atrás no balcão de informação a nossa livraria, que está bonita, está mais recheada, né? Chegaram novos livros, novas bíblias com preços bem acessíveis. Então vale a pena, você que tem desejo de retomar a sua leitura ou fazer uma nova leitura, precisa de uma bíblia nova, quer presentear, passe ali na livraria depois para dar uma olhadinha e já aproveitar os preços ali, tá bom? É bênção, é para abençoar a igreja, para abençoar vidas, no nome de Jesus. Queridos, nós voltamos semana passada com a manhã de oração, todas as quartas. Então amanhã nós estaremos firmes e fortes aqui às 6h30 da manhã. Todos vocês são convidados, fiquem à vontade para estar conosco. Se você pode, tem interesse, é 30 minutos de oração apenas. É tão rápido, mas é tão intenso, tão gostoso. Depois nós temos um café da manhã, simples também, mas muito rico de comunhão, da presença de Jesus. Então vale a pena participar. Se você pode, 6h30 da manhã estaremos aqui orando, buscando ao Senhor. Depois vamos tomar um café e você poderá ir direto para o seu trabalho, ou talvez quem precisa ir para a escola, como você quiser, tá bom? Fica o convite, todas as quartas-feiras estaremos aqui. Queridos, nós estamos aí chegando ao bazar que tão esperado, tão divulgado e tão preparado. As meninas do bazar aí estão ansiosas, se ajeitando. Logo vai ter uma movimentação aqui no salão para o bazar, na casa lá onde vai ser aberto para o bazar, onde está tudo preparado. Estão já na reta final para termos esse momento maravilhoso que vai começar nesse sábado, vai ser nesse sábado, vai começar às 7h30 da manhã. Você é nosso convidado a estar conosco também, contribuindo com a sua participação aqui, presente no bazar, mas também divulgando, ajude a gente a divulgar. Vocês devem ter visto já um carro passando aí pelas ruas da cidade, anunciando, avisando, pela internet, as redes sociais, na rádio, nós estamos anunciando também. Então seja também um contribuinte, não só com aquilo que você doou, mas também divulgando, e vamos fazer isso para a glória de Deus, porque o intuito é para a glória de Deus, para o reino de Deus. Amém, queridos?
Mas nesse sábado também, dia 11, no próximo sábado, nós teremos aqui o retorno da Rede Imersão, a rede de jovens, voltando com tudo, viu, gente? Então a galera vai estar aqui adorando a Deus, mergulhando na presença de Deus, dando start nesse ano. Você que é jovem, ou mesmo que não seja, quer estar aqui prestigiando e acompanhando, fique à vontade, é o nosso convidado, tá certo? Estaremos aqui às 20 horas, adorando e celebrando ao nome do Senhor, naquele ritmo da galera, né? Gente, nós temos também uma novidade em fevereiro agora, não nesse próximo final de semana, no outro, feriado, final de semana de carnaval, o Despertai. É imperdível, queridos. Eu estou ansioso para conhecer, trabalhar, estar juntos, para ser envolvido nesse momento, nessa busca intensa ao Senhor. Nós precisamos de um despertar na presença do Senhor, e nós teremos a oportunidade de sermos encorajados a isso, e recebemos palavras de Deus com pastores, pastoras que virão, homens e mulheres abençoados, que são homens de Deus, mulheres de Deus, estarão aqui para nos abençoar com palavras de encorajamento. Então não perca, convide mais pessoas. Se você não vai viajar, vai ficar aqui na cidade, venha, participe conosco, traga a sua família, vamos buscar a Deus intensamente. Amém, queridos? Para a glória do Senhor, quero convidar você a ficar em pé mais uma vez. Se você veio preparado, ou sentir no seu coração de ofertar, quem sabe uma oferta missionária, dízimo, como você preferir, nós temos aqui as urnas, tem envelopes atrás das poltronas, ou lá atrás também, se você quiser fazer um Pix. Quem nos visita, por favor, não se constrange, quem ainda nunca viu essa prática, é uma prática da igreja, que entende que tudo é de Deus, tudo é para a glória de Deus. Nós adoramos a Deus com os nossos recursos, e nós fazemos isso com muita alegria e gratidão ao Senhor, tá certo? Então nós vamos fazer isso enquanto nós cantarmos essa próxima canção, em alegria, para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém, queridos? Palmas. O Cristo, Filho do Deus vivo, rocha que não se moverá. Somos tua noiva, somos tua igreja, preparada pra guerrear. Vamos sempre à frente, sem retroceder, preparada pra guerrear. Erguemos nossa voz, Maranata, Rei dos Reis, Senhor Jesus. Marchamos com a fé inabalável no poder que do alto vem. Vamos sempre à frente, sem retroceder, preparada pra guerrear. Erguemos nossa voz, Maranata, Rei dos Reis, Senhor Jesus. Marchamos com a fé inabalável no poder que do alto vem. Erguemos nossa voz, Maranata, Rei dos Reis, Senhor Jesus. Marchamos com a fé inabalável no poder que do alto vem. Avante pelo reino e pelo rei, avante pelo reino e pelo rei, avante pelo reino e pelo rei.
avante pelo reino e pelo rei. Como juntos nós homens declarar que as portas do inferno não prevalecerão contra nós. E vocês mulheres dizerão: somos sua noiva, somos sua igreja, amém? As portas do inferno não prevalecerão contra nós. Somos tua noiva, somos tua igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra nós. Somos tua noiva, somos tua igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra nós. Somos tua noiva, somos tua igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra nós. Somos tua noiva, mais forte com fé. somos tua igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra nós. Somos tua noiva, somos tua igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra nós. Somos tua noiva, somos tua igreja. Erguemos nossa voz, Maranata, Rei dos Reis, Senhor Jesus. Marchamos com a fé inabalável no poder que do alto vem. Erguemos nossa voz, Maranata, Rei dos Reis, Senhor Jesus. Marchamos com a fé inabalável no poder que do alto vem. Avante pelo reino e pelo rei. 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 Aplauda o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Senhor, estamos na sua presença, ó Deus, e queremos declarar a Ti, ó Deus, que necessitamos da sua presença mais uma vez em nossas vidas, ó Pai, que nos rendemos aos seus pés, ó Pai, para dizer, ó Pai, que o Senhor é tudo o que precisamos, ó Pai. Por isso vem ao nosso encontro, ó Pai. Estamos aqui, ó Pai, de corações abertos para Ti, ó Deus, para render graças ao seu santo nome, ó Pai, para dizer, ó Pai, que o Senhor é tudo em nós, ó Pai. Por isso vem mais uma vez nos visitar neste lugar, ó Pai, em nome de Jesus, ó Deus, vem sobre nós, ó Pai. Ti eu vou clamar, pois tudo vem de Ti e tudo está em Ti. Por Ti vou caminhar, Tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, Teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir nova manhã preparado pra mim. O choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã, amém? A Ti eu vou clamar, pois tudo vem de Ti e tudo está em Ti. Por Ti vou caminhar, Tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, o Teu amor jamais me deixarás. Sempre há de existir nova manhã preparado pra mim, preparado pra mim.
Eis-me aqui, eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-nos aqui, Senhor, eis-me aqui, Jesus, eis-me aqui. Eis-nos aqui, ó Pai, mais uma vez, ó Pai, diante de Ti, ó Deus, para dizer, ó Pai, que o Senhor é o dono de tudo, ó Pai, de nossas vidas, ó Pai, que entregamos o controle a Ti, ó Deus, que mesmo em meio à dificuldade, ó Pai, que estamos enfrentando, ó Pai, colocamos em Tuas mãos, ó Pai, pois confiamos em Ti, ó Pai, e temos fé, ó Pai, que Suas promessas irão se cumprir em nossas vidas, ó Pai. Que Maranata um dia voltará, ó Pai, para nos encontrar, ó Deus. Nos ajude, ó Pai, a encontrar descanso em Ti, ó Deus. Abra nossos olhos, ó Pai. Nos abrace mais uma vez aqui neste lugar, ó Pai, para que possamos encontrar conforto em Ti, ó Pai. Pois muitas vezes, ó Pai, não encontramos em nossas casas, ó Pai, mas sabemos que em Ti, ó Pai, podemos encontrar o abraço do Pai, que nenhum outro pode dar, ó Pai. Apenas o Senhor, ó Pai. Por isso nos colocamos mais uma vez em Tuas presenças, ó Pai, para dizer que dependemos de Ti, ó Pai, e que ansiamos por Ti, ó Deus. Vamos juntos cantar mais uma vez que nos rendemos ao Senhor. Eu me rendo aos Teus pés, és tudo que eu me lanço aos Teus braços, onde encontro meu refúgio. Amém, Senhor. Encontramos refúgio. Aplauda o Senhor. Aplauda o Senhor com força. Ele é o Senhor que nos sustenta. Ele é o Senhor que nos segura nas mãos. Ele é o Senhor que é a nossa força, nossa vida, nossa essência. Ele é tudo em todos. Deus é tudo em todos. Amém, queridos? Pode tomar seu assento. A glória de Deus. Obrigado, queridos, por esse momento que nos leva a adorar ao Senhor. Nós estamos nas terças-feiras falando sobre portas que Deus abre. E é tão bom saber que Deus abre portas. Glória a Deus por isso. O que seria de nós se Deus não tivesse aberto portas para nós? E digamos que a palavra de Deus ela é recheada, permeada de portas abertas. Nós observamos algumas nas terças-feiras passadas. Por exemplo, começamos falando da porta estreita, porque Deus tem uma porta aberta para todos nós, e é a porta estreita. É o desafio de verdadeiramente renunciar a si mesmo, dizer não para si mesmo e dizer sim para Deus, dizer sim para Jesus, seguir os passos de Jesus e ter uma vida de fé, dizer não para o mundo e falar: Senhor, eis-me aqui, conte comigo. Seguir os passos de Jesus é a porta estreita, é o caminho da fé. Mas foi falado aqui também das portas trancadas na semana passada, quando os discípulos estavam em sua casa dentro, com as portas trancadas, com medo dos judeus,
quando Jesus morreu e, sem acreditarem que ele ressuscitou, de repente Jesus aparece na casa e diz: paz seja com vocês. Então essa porta trancada que na verdade o próprio Senhor irrompe ou abre, né, com uma força que vem de fora e que não vem de nós mesmos, e nos traz essa paz, essa presença que verdadeiramente revigora a nossa alma e nos dá nova vida, a presença de Jesus. Mas hoje eu quero falar não da porta estreita e não da porta trancada, mas eu quero falar de uma grande porta. Quero falar de uma grande porta. E olha só que interessante, lá em Provérbios capítulo 19, versículo 21, há uma palavra de sabedoria para o nosso coração, que diz o seguinte: muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Nós fazemos planos, nosso coração planeja, todos nós sonhamos, mas no final das contas, o que prevalece é a vontade de Deus, o que prevalece é o propósito do Senhor. E aí vem algumas perguntas: qual o propósito de Deus para nossas vidas de fato? Qual? Se tentarmos responder rapidamente, o propósito maior da nossa vida é adorarmos a Deus, é vivermos uma vida de adoração, uma vida conhecendo a Deus e desfrutando dEle. Já falamos aqui uma vez e vou dizer novamente, afinal de contas, vamos passar a eternidade com Ele, então nada melhor do que começarmos a conhecê-lo aqui e agora. Nós nascemos para isso, há um propósito de Deus, que é adorarmos a Ele, é conhecermos a Ele, é servirmos a Ele, é estarmos juntos na missão dEle, a missão do reino de Deus, é vivermos para Ele. Esse é o propósito básico, talvez propósito maior para as nossas vidas, né? Mas vem a pergunta ainda: por que precisamos fazer planos de Deus, se Deus fará no final das contas a sua vontade? Qual a razão de nós planejarmos? Qual a razão de nós projetarmos o futuro, desejarmos, sonharmos, se no final das contas a vontade dele vai prevalecer? Provérbios diz isso, não diz? O coração do homem faz planos, mas o que prevalece são os propósitos do Senhor. Bom, eu sempre gosto de pensar, como por exemplo a palavra de Deus diz lá em Salmo 37, se não me engano versículo 4, que diz o seguinte: deleita-te no Senhor e Ele satisfará o desejo do seu coração. Se nós temos um propósito para a nossa vida, para a nossa existência, que é adorar a Deus, conhecer a Deus, viver na presença de Deus, e é isso que Deus espera de nós. Ele enviou o seu Filho Jesus para nos trazer a este propósito, nos resgatar a este propósito. Ora, e se Ele tem esse propósito para todas as pessoas, para toda a criação, toda criatura, eu sou um agente de Deus para isso. Eu sou um instrumento nas mãos de Deus para isso. Então a minha vida, ela passa a ter o mesmo propósito. Eu passo a ter os mesmos propósitos. Porque uma vez que eu conheço a Deus, uma vez que eu passo a desfrutar da presença de Deus, eu passo a amar a Deus pela graça dEle no meu coração, que me permite isso. Uma vez que eu desejo agradar a Deus, então certamente os meus desejos, os meus anseios, a minha vontade, sabe, que passa pela cruz, numa renúncia, numa submissão, numa entrega, essa vontade, esses desejos, sabe, esses planos, esses propósitos do meu coração, passam a ser de acordo com a vontade de Deus. Simples, né? Parece fácil, mas não é. Mas é uma caminhada, é um desafio de vida que Deus nos chama a viver. Então, por que fazer planos se de fato a vontade de Deus vai prevalecer? Porque nós podemos sim sonhar os sonhos de Deus, nós podemos sim viver os propósitos de Deus, nós podemos sim planejar a nossa vida à luz da vontade de Deus, e é isso que Ele espera de nós por meio da sua palavra. Então nós temos sim que fazer planos, projetar o nosso futuro. Mas vem outra pergunta: como saber se Deus tem uma porta aberta para nós? Como saber
se Deus tem uma porta aberta para nós? Uma porta grande, né? Como vamos falar dessa porta grande hoje. Olha, uma grande porta Deus tem para nós. E o texto base para nós hoje, irmãos, está lá em 1 Coríntios capítulo 16. Se você quiser abrir e ler conosco, acompanhar pelo telão, está pequeno ali, foi proposital para colocar todo o texto, mas eu vou ler aqui, é a mesma tradução. Diz assim a palavra de Deus, 1 Coríntios 16, 5. Depois de passar pela Macedônia, irei visitá-los, já que passarei por lá. Talvez eu permaneça com vocês durante algum tempo, ou até mesmo passe o inverno com vocês, para que me ajudem na viagem aonde quer que eu vá. Desta vez, não quero apenas vê-los e fazer uma visita de passagem. Espero ficar algum tempo com vocês, se o Senhor permitir. Mas permanecerei em Éfeso até o Pentecoste, porque se abriu para mim uma porta ampla e promissora, e há muitos adversários. Paulo está aqui com muita tranquilidade, demonstrando um desejo, um anseio aos coríntios, à igreja em Corinto, um desejo ardente de estar com eles. E nós sabemos que naquela época não existia automóvel, não existiam navios a combustível, a não ser por leme, movidos ao vento. Nós sabemos que a dificuldade do traslado, a dificuldade da viagem era muito grande, era muito incerta. Será que Paulo tinha certeza que ia chegar? Não tinha. Mas Paulo tinha um plano, um desejo ardente no coração de estar com a igreja de Corinto, de desfrutar de comunhão, de desfrutar de um encorajamento, compartilhar a vida, compartilhar ensinamentos, encorajar os irmãos, encorajar a igreja, fortalecê-los na fé, através do ensino, através da oração, estar junto. Havia um anseio de Paulo para isso. E Paulo, meus irmãos, ele não hesitou em demonstrar essa intenção e ter um planejamento. Olha, Coríntios, é o seguinte, eu estou em Éfeso escrevendo essa carta para vocês de Éfeso, mas o meu intuito é passar na Macedônia. Depois que eu for na Macedônia, na volta eu passo a Corinto e teria um tempo com vocês. Ele planejou tudo, não é errado planejar. Paulo, consciente da soberania de Deus, consciente do cuidado de Deus na vida dele, a todo instante, um homem que passou por perigos, por risco de morte, por várias situações que talvez se fosse nós desistiríamos na certa. Mas Paulo ficou firme e ele tinha ainda mais um anseio na sua vida, de talvez a última ou quem sabe a próxima oportunidade da sua vida de estar com os irmãos, custe o que custar. E o planejamento dele era esse: olha, eu vou sair de tal lugar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, e vai ser assim, talvez no inverno eu passe com vocês. Então ele já tinha um calendário na cabeça, ele já tinha quase que as datas na cabeça e tudo definido. Nós temos aí um planejamento, agenda, quem sabe você já tem projetado todo o ano, você já sabe tudo o que vai acontecer, quer dizer, você espera que vai acontecer desse jeito. Você já tem tudo anotadinho. Lá em julho eu vou fazer uma viagem, lá em dezembro eu vou receber tal pessoa em casa, eu vou comprar isso, aquilo. Talvez você já está guardando um dinheirinho para uma aquisição muito boa, agradável para toda a família. Enfim, você está planejando. Não é errado, é bom isso, é bom. E nós precisamos disso. Porque apesar de nós termos uma soberania de Deus sobre nós, apesar de nós termos um poder de Deus sobre nós, um reino de Deus acima e antes de nós, que governa todas as coisas, nós temos a responsabilidade, uma responsabilidade sobre nós de vivermos uma vida que agrada e glorifica a Deus. Agora, quais são as nossas intenções? Qual é o intento do nosso coração? Qual é o nosso planejamento?
É preciso reavaliar nosso planejamento, nossa intenção, de acordo com a palavra de Deus, de acordo com a vontade de Deus. Onde Deus se encaixa no meu planejamento? Onde Deus se encaixa na minha agenda? Onde está Deus? Onde estão as coisas de Deus em tudo aquilo que eu projetei nesse ano? 2023, só está começando. O que é que eu vou fazer nesse ano para Deus? Talvez você planejou tudo para a sua família, você planejou tudo para a sua empresa, você planejou tudo aí que você precisa para passar de ano na escola, na faculdade. Você está aí ralando, suando desde o início do ano. Mas onde entra Deus nisso? Qual é o espaço para as coisas de Deus? Você planejou um tempo de oração? Você planejou um tempo de leitura da palavra? Você planejou um curso para você aprender mais da palavra de Deus? Você planejou um período para você ingressar no ministério, numa rede, para você desenvolver seus dons e talentos? Deus deu dons e talentos para você usar para a glória dele. Isso faz parte do seu planejamento? Paulo, como alguém que foi alcançado pela graça de Jesus para a glória de Deus, Paulo, como alguém que foi salvo pela graça, ele era um homem terrível, cruel. Quando ele teve a sua vida mudada, transformada, através do encontro com Jesus no caminho de Damasco, Paulo mudou a perspectiva da sua vida, Paulo mudou a visão de mundo. Paulo teve paradigmas quebrados, ele nasceu de novo pelo Espírito Santo, ele passou a crer em Jesus, passou a ser filho de Deus, passou a amar a Deus, passou a desejar as coisas de Deus através de Jesus. Ele entendeu que tudo se refere a Jesus, a vida dele, a história da humanidade, tudo gira em torno em Jesus. Então ele entendeu que toda a vida dele só tem sentido se estiver em Cristo. A vida dele, o trabalho dele, o serviço dele, o tempo dele, tudo que ele faz é para a glória de Deus. Oh, meus irmãos, a gente não precisa largar o emprego, não precisa deixar de estudar, não precisa abandonar as tarefas diárias de casa, nada disso. Mas a questão é, Deus faz parte de tudo isso na nossa vida? Há um planejamento? Paulo, no versículo 5, ele diz: depois de passar pela Macedônia, irei visitá-los. Há um intuito, há uma intenção. O que passarei por lá? Ele planejou isso, mas ele não só planejou, como ele também foi incerto em tudo isso. Paulo planejou, ele tinha tudo preparadinho. Paulo era um cabra organizado. Dá para a gente aprender algumas lições aqui. Ele era organizado, mas ele tinha uma incerteza. E essa incerteza o fazia ser submisso à vontade de Deus. Isso é bom demais. Porque apesar de ele ter uma mente lá na frente, entender muitas coisas, conhecer muitas coisas, ter uma visão de mundo ampla, sabe, aquele cara sábio, inteligente, que todo mundo quer estar ali aprendendo com ele, escutando ele. Mas apesar disso, meus irmãos, ele era submisso à vontade de Deus. Olha que interessante, os versículos 6 e 7, eu até dei ênfase aí. Olha o que ele diz: talvez. Lá no início, ele diz: eu farei. Ou ele diz: eu quero fazer. Mas ali ele fala: talvez eu permaneça com vocês durante algum tempo. É incerto. Ele não tem certeza do que vai acontecer, mas ele tem um desejo. Ou até mesmo passe o inverno com vocês, para que vocês me ajudem na viagem, aonde quer que eu vá. Ele nem sabia para onde ele ia direito depois, mas aonde quer que eu vá, ou seja, aonde Deus me levar, ou aonde Deus me mostrar, talvez vocês vão comigo, mas talvez, ou até mesmo, olha as expressões no versículo 7 também, desta vez não quero apenas, não quero, ele tem um desejo. Então ele apresenta esse intuito, mas essa incerteza, ele não sabe o que vai acontecer, ele planeja, mas não sabe, e nós somos assim, Olha que o texto continua: eu não quero apenas vê-los e fazer uma visita de passagem, rápida, breve, mas
espero ficar algum tempo com vocês, ou seja, eu quero desfrutar de um tempo de qualidade com vocês. Paulo tinha boas intenções, mas mesmo nas suas boas intenções, ele estava incerto, ele tinha incerteza, e estava submisso à vontade de Deus. Senhor, está aqui, esses são os meus planos, eu quero isso, aquilo, pretendo fazer isso e aquilo, Senhor, mas, olha o final do versículo, se o Senhor permitir, se o Senhor permitir, isso tudo vai acontecer. Se o Senhor permitir, todo o meu planejamento vai ter sentido, vai acontecer. Se o Senhor permitir, se for a sua vontade. Será que isso tem sido a nossa oração? O nosso anseio? Senhor, eu quero isso, eu planejo isso, mas Senhor, é da tua vontade? Ah, Senhor, porque se o Senhor não permitir, se não for da tua vontade, por favor, Senhor, muda a minha forma de orar, muda a minha forma de entender as coisas, muda a minha forma de pensar, de ver o mundo. Sim, Senhor, faz com que eu esteja alinhado à tua vontade e que os meus desejos, os meus anseios, os meus projetos e planos estejam de acordo com os teus, para que de fato eles aconteçam, se o Senhor permitir. E é interessante que a Bíblia, ela interpreta a Bíblia. Paulo está falando algo aqui que depois Tiago, lá no seu livro, no final da Bíblia quase, vai dizer isso, lá no capítulo 4 ou 5, não me engano, que nós não podemos ser tolos e achar que nós podemos dizer, vou fazer isso e vou fazer aquilo, porque nós não sabemos o que vai ser o dia de amanhã. Então nós precisamos sempre, a Bíblia fala isso lá em Tiago, sempre dizer, se Deus permitir, eu farei isso. Se Deus permitir, eu farei aquilo. Mas se for algo para a glória de Deus, se for algo da vontade de Deus que você já sabe, meu irmão, minha irmã, não perca tempo. Não perca tempo. Porque Paulo está tendo uma intenção de estar com a igreja, de estar com discípulos que já foram instruídos, que já nasceram de novo em Cristo, que já tiveram uma nova vida, um encontro com Jesus. Ele está falando com uma igreja já estruturada, sérios problemas, por sinal, mas está dizendo o seguinte, é como se ele dissesse, o meu intuito é estar com vocês, e é um projeto nobre, é interessante, mas e se Deus tem outros planos? E se Deus tem outro caminho? É interessante que no versículo 8 e 9, nós vemos a oportunidade. Uma oportunidade acontece para Paulo. E nessa oportunidade ele não hesita, ele tem aproveitamento. Aproveitamento. A despeito, apesar do seu planejamento. Olha o que ele diz, lá no versículo 5, só lembrando, o que ele fala? Depois que eu passar na Macedônia, eu estarei ou eu irei estar com vocês. Ele afirma, um desejo, um anseio, mas aqui ele diz o seguinte, mas permanecerei em Éfeso até o Pentecoste. Nós não sabemos quanto tempo ele tinha, naquele instante que ele escreveu a carta até o Pentecoste, que era uma festa judaica, em que movimentava multidões em Jerusalém. Nós não sabemos, mas ele define no calendário da época, até o Pentecoste eu fiquei aqui em Éfeso. Por quê? Há uma razão. A ideia é que diante do nosso planejamento, diante da nossa vontade, diante dos nossos anseios, sempre haverá um mas, sempre, sempre. Senhor, eu quero isso, eu desejo isso, mas seja feita a tua vontade. Mas, Senhor, seja feito o teu querer, os teus propósitos. Paulo entendia muito bem isso, mas esse mas de Paulo não foi simplesmente por entender a soberania de Deus, o cuidado dele na sua vida, mas sim por perceber que diante do seu anseio lá no futuro, ali naquele exato momento, ele estava diante de uma porta aberta.
O anseio dele de pregar a palavra, anunciar Cristo, de fazer a vontade do Senhor, de ser útil na obra do Senhor, no reino de Deus, ele encontrou lá em Éfeso. E eu vou lhe dizer, meu irmão, minha irmã, quem deseja fazer a vontade do Senhor, não precisa olhar lá para fora do Brasil, não precisa buscar fora do estado, não precisa sair da cidade. Dentro da nossa realidade, é possível encontrar uma grande porta aberta. Sempre haverá, eu vou ser ousado a dizer isso, sempre haverá uma grande porta aberta de Deus para nós. Não para realizar os nossos planos, os nossos desejos, as nossas conquistas, mas para fazer a vontade dEle, para executar o plano dEle, a missão dEle nesse mundo. Você foi chamado para isso, eu fui chamado para isso, nós como igreja fomos chamados para isso. Viver esse reino, essa missão. Jesus disse, vocês são a luz do mundo, o sal da terra. E nós não precisamos ir para Londrina para brilhar a luz de Jesus, porque aqui há trevas que precisam da luz de Jesus, certo? Paulo entendeu isso, mas permanecerei em Éfeso até o Pentecoste. Por quê? Olha só, porque se abriu para mim uma porta ampla e promissora. Porta ampla e promissora. Nós não sabemos o que de fato é essa porta ampla e promissora. Paulo tinha um poder de influência, vamos dizer assim, pela graça de Jesus, mas também pela sua personalidade. Um homem intenso, um homem que talvez onde chegasse, contagiasse as pessoas. Nós não sabemos o que de fato foi essa porta. Talvez ele teve acesso a um governante, e em pregando o evangelho para esse governante, ele conseguiria fazer com que os seus súditos também receberiam o evangelho, ouviriam a palavra. Nós não sabemos. O fato é que ele está dizendo, olha, os meus planos são esses, mas Deus tem esses planos aqui para mim hoje. Então esses meus planos vai ficar para depois, porque o que Deus tem é principal, é primordial, é em primeiro lugar na minha vida. Oh, meus queridos, quantos de nós estamos perdidos no nosso planejamento, perdidos nos nossos planos, na nossa agenda. Nós não damos conta da nossa agenda. E Deus está dizendo assim, há uma porta aberta, há uma porta ampla, promissora, grande, aberta diante de vocês. Há um reino de Deus acontecendo, há uma seara grande diante de vocês, em torno de vocês. É só vocês perceberem. Abra os olhos. E Paulo entendeu. Paulo percebeu. Paulo não perdeu tempo. Ele não foi omisso e nem se isentou dessa grande porta, mas pelo contrário, ele renunciou à sua vontade. Ele renunciou os seus desejos, ainda que fossem nobres, ainda que fossem agradáveis a Deus, mas a vontade de Deus para aquele momento era muito maior. Pregar o evangelho, fazer com que a palavra de Cristo chegasse a outros corações, porque a igreja de Corinto estava bem cuidada por Deus, já estava diante do Senhor, fundamentada na fé em Jesus Cristo. Agora Paulo deveria ser usado por Deus exatamente onde ele estava, exatamente onde ele estava. E o trabalho dele ali em Éfeso rendeu uma igreja, que depois rendeu também a carta aos Efésios, que nós temos uma excelente, exuberante, extraordinária carta, que nós temos aqui hoje, nos dando essa instrução acerca de Jesus. Imagine se Paulo não tivesse dado ouvidos, ou aberto os olhos, ou dado atenção para essa porta aberta. Nós não teríamos, quem sabe, metade do Novo Testamento aqui. Nós não teríamos a carta aos Efésios, nós não teríamos escrito lá no Apocalipse sobre a igreja em Éfeso. Não teríamos. Mas Deus chamou Paulo para estar em Éfeso. O levou para lá porque havia uma grande porta. Onde você está? Há uma grande porta sobre a sua vida. Há uma grande porta diante de você.
Volto a dizer, talvez você esteja ofuscado pela sua agenda, pelo seu planejamento, quando Deus está dizendo, fecha a sua agenda um pouquinho, fecha a sua agenda um pouquinho, abra a minha agenda, abra a minha agenda, a minha palavra, e entenda o que eu tenho para você, e entenda os meus caminhos para você. Lembra que Deus falou, os meus caminhos não são os vossos caminhos, os meus planos não são os seus planos, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Eu bem sei os planos que eu tenho para vocês, planos de lhes trazer paz e prosperidade não é individual, prosperidade não é exclusividade minha, é do povo de Deus, é do reino de Deus, é para todos quantos estão à nossa volta. Deus tem uma porta aberta para nós. Mas olha que interessante, Paulo, apesar de ter um anseio, um desejo para sair de Éfeso, ele reconhece que precisa deixar de lado a sua vontade e seguir a porta aberta, a grande porta aberta que Deus deu para ele, apesar das dificuldades, apesar das adversidades. Ele ainda enfatiza, e há muitos adversários. Algumas traduções vão dizer, há muitos inimigos. Paulo estava diante de uma porta aberta, meus irmãos, ciente de que não seria fácil, ciente de que teria que enfrentar uma grande adversidade. Pregar o Evangelho não é fácil, seguir a Jesus Cristo não é fácil, nos custa muito, custa a nossa reputação, custa muito, às vezes, amizades, custa, às vezes, um trabalho, o emprego. Há quem perca o emprego por conta de ser cristão, ou há quem não consiga um emprego por ser cristão. Isso existe aqui no Brasil. Meus queridos, não importa as adversidades, não importa as lutas que nós tenhamos que enfrentar, há uma porta aberta. Vamos fechar os olhos? Vamos ser negligentes? Não, Deus conta com você. Deus te chamou para levar a palavra dEle. Deus te chamou para brilhar a luz de Jesus. Deus conta com você, assim como contou com Paulo lá em Éfeso. E o que nós vamos fazer, meus queridos? A graça do Senhor Jesus está sobre nós, a capacitação do Senhor nos impulsiona e nos leva a cumprir a sua vontade. Há uma proteção sobre nós, sobre o povo de Deus, sobre os escolhidos de Deus. Há uma promessa, eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Eu vos envio no meio de lobos, disse Jesus para os seus discípulos. Mas não tenham medo, eu estarei com vocês. Ele nos deixou o Espírito Santo, que nos instrui, nos guia, nos dá direção, nos faz lembrar tudo o que precisamos para realmente cumprirmos a missão. Mas nós muitas vezes preferimos fechar a agenda de Deus e abrir a nossa. E dizer, Senhor, eu sei que essa porta grande e promissora, ela é boa, é agradável, perfeita para o Senhor. Mas, Senhor, como é que fica a minha agenda e os meus planejamentos? Como é que fica, Senhor, essa conquista que eu tanto espero? Aí a gente começa a barganhar com Deus, achando que Deus, Ele entra dentro da nossa agenda e pode esperar. Meus queridos, quem é que tem que esperar nesse relacionamento? Somos nós. Deus não tem que esperar a gente. Deus não espera a gente. Quem tem que esperar Deus somos nós. Jesus, certa feita, disse para os seus discípulos, para aqueles a quem Ele estava pregando, Ele disse o seguinte, olha, todos aqueles que quiserem vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Isso está lá em Lucas 14. E aí ele diz o seguinte, como alguém pode construir uma casa, um edifício, sem antes sentar e pensar nos gastos que vai ter, sem antes fazer um planejamento? Quem decide enfrentar, que rei que decide enfrentar um exército, sem antes saber quantos virão contra ele, para que ele possa mobilizar uma quantidade de soldados adequada?
à altura para poder combater o inimigo. Jesus está dizendo o seguinte: parem e pense, tome uma decisão. Há um planejamento, há um caminho para vocês, há uma vontade de Deus para vocês, há uma grande porta ampla e promissora, oportuna para vocês. Parem e pense o que é melhor. E tome a decisão certa. Faça a vontade do Senhor. Faça a vontade do Senhor. Paulo não hesitou, queridos. Já parou para pensar quantas vezes fechamos os ouvidos, fechamos os olhos para uma porta ampla e promissora do Senhor na nossa vida? Pessoas à nossa volta que estavam tão carentes de ouvir uma palavra, estavam tão carentes de um abraço, estavam tão carentes de receber uma palavra encorajadora, uma palavra de vida, de salvação, e nós estávamos presos, nós estávamos fechados, nós estávamos estagnados nos nossos desejos e anseios, e nos esquecemos de olhar para o lado, nos esquecemos de olhar para essa porta ampla e promissora. Meus queridos, nós queremos ser uma igreja que verdadeiramente entenda a vontade de Deus, que aceite a vontade de Deus, que viva a vontade de Deus. Deus sempre vai ter uma grande porta aberta para o seu povo. A igreja não para, o povo de Deus não para, o reino de Deus não para, nós seguimos avante, a palavra de Deus se expande, é proclamada, Cristo é proclamado, o Espírito Santo é vivificado em corações, e assim a vida segue, meus irmãos, e nós fazemos parte disso. Deus conta conosco. Sejamos como Paulo, com seus olhos fixos em Jesus, sabendo qual era a sua missão, qual era o seu chamado, e verdadeiramente entrar nessa porta ampla e promissora, aproveitar. Olha que privilégio de Paulo. Eu fico pensando como vai ser Paulo na eternidade, lá no céu. Quantas pessoas vão o abraçar, agradecendo a ele por ter passado na sua cidade, por ter passado na sua casa, por ter ensinado na sua sinagoga, por ter gastado um tempo orando com ele, por ter desprendido horas de ensino da palavra com ele. Meus queridos, já parou para pensar nisso? Nós temos a oportunidade de sermos usados por Deus e ousados como foi Paulo. Meus queridos, há uma grande porta aberta para nós. Não vamos fechar os olhos para o que Deus tem. Nos seus planejamentos para esse ano, seu plano para esse ano, há um pedido. Quem sabe há um pedido, eu estou fazendo uma pergunta para você refletir. Por acaso, há um único pedido em relação ao reino de Deus na sua vida? Deus, me dê ao menos uma alma nesse ano. Uma alma, Senhor. Eu quero ser usado e ousado nas tuas mãos para alcançar uma vida, para que essa vida te conheça, se converta, seja transformado pelo Senhor, receba a sua palavra, receba a vida eterna, receba a vida abundante. Senhor, conte comigo, e o que estiver ao meu alcance, Senhor, eu farei. Dá-me ferramentas, dá-me armas, dá-me estratégias, Senhor. Quem sabe a nossa oração possa ser: Senhor, não feche a porta que o Senhor tem aberta para nós, porque se a igreja não avançar na missão do reino, se o povo de Deus não avançar na proclamação do Evangelho, e não é isso que estamos fazendo aqui, pregando aqui no púlpito, não, mas é nós sendo vida na vida daqueles que estão à nossa volta, nós sermos transbordantes da vida de Cristo a quem está à nossa volta. O mundo está gritando, a palavra de Deus diz que a criação geme, clama pela manifestação dos filhos de Deus. Não podemos nos calar, não podemos fechar os olhos, não podemos recuar ante ou diante a porta
grande, ampla, oportuna e promissora que Deus tem, queridos. Vamos ser ousados. Senhor, obrigado por essa porta aberta. Senhor, obrigado porque o Senhor conta conosco. Apesar de nós, o Senhor conta conosco. Apesar de nós, o Senhor nos chama. Apesar de nós, o Senhor nos dá aquilo que precisamos. O Senhor colocou a sua vida em nós. O Senhor colocou o seu Espírito em nós. O Senhor renovou a nossa vida, renovou a nossa alma. O Senhor escreveu o nosso nome no livro da vida. O Senhor perdoou os nossos pecados. O Senhor nos justificou. O Senhor nos restaurou por inteiro. O Senhor nos deu um destino certo na tua presença, Senhor. O Senhor nos deu a sua palavra. O Senhor nos deu uma igreja, uma família, pastores, liderança, Senhor, para nos guiar, para cuidar de nós. O Senhor Deus nos deu tudo, nada nos falta, Pai. Nos dê ousadia, nos dê coragem, nos dê força, nos leva, nos levanta, nos mova, Senhor, a entrar por essa porta, pregar o Evangelho, levar o reino de Deus, anunciar as boas novas da salvação e fazer com que vidas sejam restauradas. Queridos, essa tem que ser a nossa oração. Senhor, eu espero tantas coisas para esse ano, Senhor, mas faz a sua vontade. Se o Senhor permitir, isso vai acontecer, Pai. E se o Senhor não quer que aconteça, Senhor, glória ao teu nome, Pai. Mova o meu coração à tua vontade. E ela é boa, perfeita e agradável. Queridos, eu te convido a ficar em pé. O que faremos diante da grande porta aberta que Jesus abriu para nós? Faça essa pergunta para você. Pense na sua realidade. Pense na sua vida, na sua família, no seu oikos, na sua rede de relacionamentos. Pense nas pessoas, não aqui, mas no dia a dia, à sua volta. Quem são aqueles que são uma porta grande e ampla e promissora de Deus na sua vida? Quem são? Não é um emprego, não é uma conquista material, não é apenas, pode ser, mas não é apenas, é muito mais que isso, são vidas. Quem são as pessoas que Deus tem colocado na sua vida, tem conectado a você, tem levado você a conhecer, Deus tem dado de bandeja para você, às vezes você tem pensado nela, e Deus faz com que ela vá até a sua casa. Às vezes você tem pensado, sonhado, às vezes você tem até orado, Senhor, me dê coragem, me dê força, mas Deus tem feito ela te encontrar na rua, Deus tem feito ela te encontrar no mercado, Deus tem trazido para você, e dito para você, e dado uma porta aberta. Apenas pregue, apenas fale, apenas ame, apenas abrace, apenas acolha, apenas transmita a vida que eu te dei em Cristo. Há uma grande porta aberta, queridos. Isso é uma palavra de encorajamento para tomarmos uma posição, um posicionamento diante de Deus e dizer: Senhor, eis-me aqui, conte comigo, Senhor. Não feche essa porta, Pai, porque eu vou entrar, Senhor, e eu vou desbravar, acessar até onde o Senhor permitir. É a tua graça que me fortalece, é o teu Espírito que me envia. Senhor, nós estamos aqui, Pai. Ore comigo, se coloque diante de Deus nessa oração. Senhor, nós estamos aqui, Pai, tão carentes de Ti, Pai, mas ao passo que somos carentes, é o Senhor que nos fortalece e nos renova todos os dias. O Senhor nos salvou em Cristo Jesus para um grande propósito: te adorar e te servir, Senhor. Deus, nós já sabemos te adorar, sabemos, Senhor, mas queremos aprender mais a te servir. Nós temos, ó Deus, uma grande porta aberta que o Senhor nos deu, e ela não se fecha, glória a Deus por isso, Pai, mas nos ajuda, Senhor, nos ajuda a ter um olhar de amor, um olhar de graça,
um olhar, Senhor Deus, de alegria, contentamento e aproveitamento, porque o Senhor conta conosco. E usa nossas vidas, Senhor. Usa nossas vidas, Pai. Não nos deixe omissos, não nos deixe, Senhor Deus, calados, não nos deixe parados, Pai, mas mova o nosso coração, Senhor. Se for preciso, Pai, tira o que impede. Sim, Senhor, tira, Pai, porque afinal de contas, como diz a Tua palavra, nosso coração faz planos, mas os Teus propósitos vão prevalecer. Então é melhor que nós entendamos isso e nós nos colocamos diante de Ti e dizemos, nos entregamos e nos rendemos, Senhor, eis-me aqui, faz a Tua vontade em nós. Sim, Senhor, levanta o Teu povo, levanta a Tua igreja, levanta homens e mulheres aqui, Senhor, que já recebeu um chamado do Senhor para pregar a Tua palavra, como evangelistas, como missionários, como ensinadores, educadores, como intercessores, homens e mulheres, quem sabe crianças, adolescentes aqui. Ah, Senhor, que tem um chamado do Senhor para brilhar a luz de Cristo, Pai. Renova, Senhor, renova, Senhor. Faz-nos sair daqui nessa noite, Pai, com esse entendimento. O Senhor não precisa abrir uma porta, a porta já está aberta. Conte conosco, Senhor, no nome de Jesus. No nome de Jesus. Amém, queridos? Deus conta conosco. Amém? Glória a Deus por isso. Nós vamos cantar uma canção. Enquanto cantamos essa canção, vou dar um tempo para você se preparar. Nós vamos vir à frente depois. Todos aqueles que estão na campanha ou desejam iniciar hoje a campanha, venham à frente. Nós vamos orar com vocês, os intercessores estarão aqui. Nós oraremos com você especificamente, tá certo? Tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, eu sei que não estou só, e o que dizes sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Quem está na campanha pode vir à frente. Venha receber oração. Você que deseja começar hoje 7 semanas de propósito diante do Senhor, colocar diante do altar algum pedido, seja por você mesmo, por alguém, algo impossível na sua vida, quem sabe à luz dessa palavra de hoje, venha orar, venha receber oração. Nós queremos te abençoar, estamos juntos com você nessa missão, nessa empreitada. Oh Pai, nós somos dependentes da Tua graça, Senhor, somos tão carentes de Ti, Jesus. Se não for o Senhor nas nossas vidas, Pai, nós não somos nada. Ah, Senhor, se não for a Tua força em nós, Senhor, o que há de ser de nós? Pai, nós precisamos da Tua graça, precisamos do Teu abraço. Oh Pai, nós estamos aqui, Senhor, porque nosso coração anseia mais de Ti. Sim, Senhor, há impossíveis na nossa vida que só o Senhor pode fazer, só o Senhor Deus pode realizar. Nós colocamos diante de Ti, Senhor, e declaramos que, ó Deus amado, a Tua vontade seja feita. Sim, Pai, a Tua vontade se cumpra em nós.
Sim, meu Deus, que não sejam os nossos planos, Pai, mas os Teus. E que o nosso coração esteja alinhado com a Tua vontade. Que o nosso coração, Senhor Deus amado, pleiteie, ó Deus amado, o Teu querer. Que a Tua palavra arda em nosso coração, ó Deus amado, nos moldando, nos movendo, Pai, nos dirigindo, Senhor, ao cumprimento da Tua vontade, Senhor. O Senhor tem salvação, o Senhor tem cura, o Senhor tem milagre, o Senhor tem restauração, ó Deus, o Senhor tem chamado. Realiza a Tua obra, Pai, cumpre o Teu querer em nossas vidas. Sim, ó Deus. Ah, Pai, restaura esse coração, restaura essa mente, traz a cura de Cristo, a vida de Cristo, a saúde de Cristo, Senhor. Sim, Pai, toma conta desse lar, dessa família. Nós colocamos diante de Ti, pedindo, Senhor, opera o Teu milagre. Completa, Senhor, a Tua obra que o Senhor começou um dia. Ah, Senhor, que possamos testemunhar, que possamos nos alegrar pelos feitos gloriosos do Senhor. É o Senhor quem faz todas as coisas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. Deus, Tu és bom, Tu és bom. Aleluia. Aleluia. Aleluia, Senhor. Pai, nós queremos Te agradecer, Senhor. O Senhor está aqui, a Tua presença é real aqui. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos abraça nessa noite em graça. O Senhor move o nosso coração mais uma vez, Senhor. A Tua vontade, não a nossa. Obrigado, Senhor. Pai, obrigado porque o Senhor já operou o milagre que nós precisamos. Sim, pela fé nós Te agradecemos. Pela fé nós Te agradecemos, Senhor, por esse impossível que nós almejamos, buscamos, clamamos, mas nós não vemos agora, sim, mas pela fé nós alcançamos. Obrigado, Senhor. Ah, Pai, cumpra mesmo a Tua obra que o Senhor começou em Cristo Jesus, na vida de cada família aqui, Senhor, na vida de cada lar, na vida de cada irmão, irmã, cada intercessor. Pai, que essa igreja, toda essa igreja, Senhor, a começar dos pastores, todos, funcionários, líderes, presbíteros, Pai, as redes, todos, Senhor, sejam, ó Deus amado, agraciados com a Tua presença rica e maravilhosa, no nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus, amém, amém. Toda glória a Ti, Senhor, glória a Deus, glória a Deus. Deus é bom. Eu estou aqui, irmãos, como diz um pastor lá de Londrina, meu grande amigo, aleluiado. Se deixar a gente vai madrugada dentro, viu? Mas, obrigado pela sua companhia, obrigado pela sua presença, obrigado por nos ouvir. Leve essa palavra no seu coração, que essa semana seja uma semana de renovo na sua vida, uma semana de realinhamento com a vontade de Deus, no nome de Jesus. E que possamos testemunhar grandes feitos do Senhor, em nome de Jesus, para a glória dEle. Amém, queridos? Amém? No nome de Jesus, receba a bênção. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a unção, a inspiração, a força do Espírito Santo, seja com todos vocês, suas famílias, hoje e sempre. Amém. Deus te abençoe, queridos. Até mais.